Bem, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo referente à radioatividade. E hoje vamos falar de um conceito chamado de meia-vida, tá? Antes de começar, eu queria lembrar vocês que é importante que vocês façam as atividades, tá? As atividades sejam remotas, sejam impressas, porque acumular acaba atrapalhando um pouco a vida de vocês, né? E, e claro, né? Como essas videoaulas estão disponíveis para vocês a qualquer momento, vocês podem, inclusive, tomarem nota do que está na tela de vocês, escrevendo no caderno de vocês, porque os próximos exercícios, eles não vão ser online e vão ser todos para ser feitos no caderno, ok? Meia-vida é um conceito muito simples, porque como o próprio nome está dizendo, meia-vida, metade de uma vida. É o tempo necessário para que o número de isótopos radioativos de uma substância se reduza à metade. Então significa dizer que a gente vai fazer algumas continhas aqui, e para ilustrar esse exemplo, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, eu não sei se está dando para ver direito, né? Mas ele ilustra a atividade radioativa de uma amostra, né? Inicialmente, essa amostra aqui continha 100% da sua totalidade, né? Após 8 dias, a quantidade caiu pela metade. Quando foi visto 16 dias depois, ou seja, duas meia-vidas, a quantidade caiu para 25%. 24 dias depois, 12,5%. 32 dias depois, 6,25%. O que é que a gente observa aqui? Que a quantidade da atividade radioativa aqui tá caindo pela metade. Metade de 100, 50. Metade de 50, 25. Metade de 25, 12,5. Metade de 12,5, 6,25. Com essa observação, a gente pode afirmar que a meia vida desse material é igual a 8 dias. Significa dizer que a cada 8 dias, como a gente percebe aqui no gráfico, a atividade radioativa desse material, ela cai pela metade. Claro que a gente vai ter diferentes materiais radioativos com diferentes atividades radioativas. Tem materiais radioativos que a atividade pode ser de segundos, de minutos, ou até mesmo de anos, como por exemplo, a gente vai ter que a meia-vida do material radioativo depositado na área de Chernobyl é bem elevada comparada a outros lugares como Hiroshima e Nagasaki, tá? Então, o que a gente pode deduzir é que a cada 8 dias a atividade radioativa desse material cai pela metade. E como o próprio conceito de meia-vida fala, é metade, né? Metade da sua atividade radioativa ela vai cair. Tem outro exemplo aqui que agora no caso é do carbono 14, que é um material muito usado, inclusive na antropologia, para fazer o datamento de fósseis para descobrir o tempo que eles têm. No caso do carbono 14, o que é que a gente percebe? Que a meia-vida dele é de 5.600 anos. Após 5.600 anos, a quantidade cai pela metade para 2,5 gramas. Então, no caso desse material aqui, a meia-vida é 5.600 anos. A melhor forma de explicar o conceito de meia-vida é fazendo exercícios, fazendo exemplos, para que a gente possa entender. Então, para que a gente possa entender melhor esse conceito, vamos fazer aqui exercícios. Deixa eu só preparar aqui, tecnologia de ponta, os exemplos que tem para vocês, tá? Bem, existem muitas formas de se pensar matemática, cada um pensa matemática de uma forma diferente. Giovanni tá aí de prova para, né,
não deixar negar. Cada um vai encontrar uma forma de resolver isso. Eu vou resolver de uma forma aqui, mas claro que existem inúmeras formas que vocês podem resolver isso, tá? Vamos pro exemplo... Opa, deixa eu pegar o exemplo número 1 para não atrapalhar vocês. Deixa isso aqui para daqui a pouco. Vamos lá. Consideramos a reação de decaimento do trítio, que é o isótopo do hidrogênio. Lembrando que isótopo são elementos químicos que possuem número de massa diferente, mas possuem número atômico igual, tá? No caso, vocês observam aqui que o trítio tem o mesmo número atômico do hidrogênio, mas a massa é diferente. Por emissão de radiação beta. Então, essa reação aqui é decaimento, onde o trítio dá origem ao elemento químico hélio por meio da emissão de uma radiação gama. O tempo de meia-vida desses isótopos é de 12 anos, o que significa dizer que a cada 12 anos a quantidade cai pela metade, certo? Considere a massa inicial de 10 gramas de trítrio. Qual será o tempo necessário para que existam 2,5 miligramas? Bem, existem muitas formas de resolver isso aqui. Eu vou resolver de uma forma que eu acho didática e fácil de entender. Dizendo o seguinte: inicialmente eu tenho 10 miligramas, né? Se essas 10 miligramas sofrem um tempo, a primeira queda de meia-vida vai para 5 miligramas. E esse tempo aqui é de quanto? Esse tempo aqui, ele é de... Que cor eu uso aqui? Vermelho, não, lilás. 12 anos. Que é a meia-vida. Esse material aqui, 5 miligramas, vai demorar mais 12 anos para sofrer outra meia-vida. Quando sofre para outra meia-vida, vai sair de 5 para 2,5 miligramas. E isso acontece após um período de 12 anos. Consegui chegar aonde eu queria. 2,5 miligramas. Qual foi a pergunta feita? Qual será o tempo necessário para que existam 2,5 miligramas? Então, o tempo necessário é o tempo de 2 meias-vidas, onde cada uma tem um valor de 12 anos, significa dizer que o total de tempo que deve se esperar é o total de 24 anos. Essa é a resposta desse primeiro exemplo, tá? Vai demorar 24 anos para que essa quantidade ela seja reduzida a 2,5 miligramas, tá? Próximo exemplo aqui. O iodo apresenta uma meia-vida de 8 dias. Partindo de uma amostra de 32 gramas, após 5 meias-vidas, quanto restará de iodo? Então, quanto em massa vai restar após 5 meias-vidas? A gente faz o mesmo raciocínio, né? Inicialmente, eu tenho 32 gramas, né? Quando sofrer a primeira meia-vida, cai pela metade. Metade de 32 é 16 gramas. Segunda meia-vida, metade de 16, 8 gramas. Sofreu outra meia-vida, 4 gramas. Já estão primeira, segunda, terceira, quarta meia-vida, 2 gramas. Quinta e finalmente última meia-vida, 1 grama. Então vejam que, nesse caso aqui, né? 8 dias, 8 dias, 8 dias, 8 dias, 8 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5 meia-vidas, né? O que está perguntando na questão é: quanto restará de iodo após 5 meia-vidas? Então, após 5 meia-vidas,
5 meias vidas, restará 1 grama de iodo. É isso mesmo que vocês estão vendo, não existe fórmula, é realmente raciocínio lógico e direto para encontrar a resposta para esses problemas, tá? Lembrando que o que acontece a cada meia vida, a massa cai pela metade. Eu vou até dar uma ênfase aqui, né? Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. E aqui não divide por 2 porque foram só 5 meia vida, tá? Então, matematicamente dá para pensar de cabeça, tá com dúvida, faz na calculadora ou faz com a mão, principalmente porque vocês não vão ter calculadora na prova do Enem, tá? Contudo, vão existir alguns exemplos em que esse raciocínio ele não vai ser aplicado porque vai trabalhar com porcentagem, como esse próximo exemplo que eu vou fazer para vocês aqui. Quantas meias-vidas serão necessárias para que 20 gramas de um material radioativo se reduza a menos de 10% do valor original? Quando a gente trabalha com porcentagem, a gente precisa lembrar que o total do nosso caso a ser trabalhado, estudado, resolvido no problema, ele sempre equivale a 100%. E por meio de regra de 3, a gente pode fazer esse cálculo, né? A gente pode fazer esse cálculo para prever quanto é 10% de 20. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dizer que 20 gramas, que é o total, equivale a 100%. 100% do material todo. O que quer saber nessa questão é quantas meias-vidas vão ser necessárias para alcançar 10%. Aqui eu não vou saber quantas meias-vidas foram, eu vou saber quanto é que resta quando tiver menos que 10% do valor original, tá? 10% e eu quero saber quanto é que é menos de 10%, então vou chamar de x. Aqui a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada que vocês devem conhecer e vamos ter 100x igual a 10 vezes 20. 100x é igual a 10 vezes 20. Vamos lá. Aqui. 10 vezes 20. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 1. 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Então, aqui dá 200. X vai ser igual a 200 dividido por 100. Que aqui sabemos que podemos cortar 0 com 0, 0 com 0 dá 2 gramas. Então, significa dizer que menos que 10% é igual a 2 gramas. Então, agora o que a gente vai fazer? Já sabe que é 2 gramas. Vamos fazer o procedimento das meias-vidas aqui, como a gente fez nos exemplos anteriores. Inicialmente eu tenho 20 gramas, metade de 20 gramas é 10 gramas. Outra meia-vida, metade de 10, 5 gramas. Outra meia-vida, metade de 5, 2,5. Metade de 2,5, 1,25 gramas. Vejam só, o que a questão está falando é menos de 10% do valor original. O valor que equivale a menos que 10% é 2. Muitos poderiam ter parado aqui, ó, em 2,5, só que na verdade é menos que 10%. Se 10% é 2, menos que 10% é qualquer valor abaixo de 2, que no caso é 1,25. Quantas meias-vidas foram necessárias? 1, 2, 3, 4 meias-vidas. Então, o tempo necessário é de 4 meias-vidas, ok? Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, só que eu preciso rapidinho pegar esse exemplo aqui, porque para que eu não
esqueça e nem precise gravar outra aula. Mas eu recomendo vocês anotarem esses exercícios que eu tô fazendo aqui com vocês, porque ajuda bastante na hora que vocês forem estudar, tá? Lembrando que a qualquer momento a gente tá voltando com as atividades. A qualquer momento não, né? Até esse ano a previsão de voltar com as atividades presenciais, então se organizem. Exemplo 4. Vou anotar aqui. Um certo elemento radioativo tem meia-vida de 20 minutos, dada uma certa quantidade desse elemento após quanto tempo sua atividade se reduzirá a 25% da quantidade inicial. Primeiro, perdão pela caligrafia. Fiz na pressa aqui. Nem sei. Na verdade, eu sei pra onde vai, tá, gente? Vamos lá. Bem, um certo elemento radioativo tem meia-vida de 20 minutos. Dada uma certa quantidade desse elemento, após quanto tempo de atividade se reduzirá a 25% da atividade inicial? Vamos pensar comigo. Se vai reduzir 25%, inicialmente eu vou ter quanto? Inicialmente eu tenho 100% do material, correto? Se eu tenho 100% e sofro uma meia-vida, isso vai acontecer após um período de 20 minutos, eu vou reduzir para 50%. Após 20 minutos, vai sofrer uma nova meia-vida e vai para 25% da quantidade inicial, que é justamente o que está sendo perguntado nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Então, significa dizer que sofreu 2 meias-vidas, cada uma de 20 minutos, e o tempo total, quanto tempo sua atividade reduzirá? Reduzirá após 20 com 20, 40 minutos. Claro que existem inúmeras formas de pensar matemática e vocês fiquem à vontade de tentar resolver os exercícios que eu vou colocar para vocês. E eu espero que vocês resolvam no caderno de vocês, tá? E é isso. Bons estudos para vocês. Tchau, galerinha.